E devido a um estrondoso sucesso de 3 visualizações, voltamos agora para uma parte 2 das nossas aulinhas de física. Só que agora no canal certo, então por favor sigam esse canal porque a partir de agora é nele que eu vou colocar toda essa tranqueirada, certo? Aula passada, o que que a gente fez? A gente começou a brincar sobre cinemática. A gente fez a parte um e a gente falou de alguns conceitos importantes para a gente começar a interpretar os exercícios, certo? Então vamos fazer um remember aqui, um momento remember. Vamos relembrar do conceito de movimento, só que agora, além de relembrar. Ai, eu não gostei dessa letra. Só porque eu tinha começado bem. Depois eu edito. Eu corto. Tel Aviv. Então vamos relembrar aqui de algumas pegadas. Não, não. Tem que dar aquele tempinho. Vamos relembrar aqui e dar alguma conceituaçãozinha um pouquinho melhor para o conceito de movimento. Certo? O que a gente tinha definido? A gente tinha definido na última aula que movimento tinha a ver com a mudança de endereço que um corpo sofre. Todo mundo lembra disso? Todo mundo lembra disso? Eu espero que sim. Só que agora vamos começar a colocar melhor essa noção de endereço e mudança e etc. Ok? Vamos pegar aquele sisteminha que a gente tinha analisado na outra aula. Vamos pegar aqui o nosso plano cartesiano. O que era o plano cartesiano mesmo? Era um conjunto de eixos x e y, um deles simbolizando a horizontal e o outro a vertical, onde a gente colocava o nosso conjunto de coordenadas. Inclusive, vamos fazer melhor. Vamos dar um nome para esse parceiro aqui. Vamos, a partir de agora, chamar esse nosso plano cartesiano de referência. O que vai ser nossa referência? Vai ser a partir de onde a gente vai começar a medir as coisas. Certo? Então vamos relembrar. Vamos pegar um objeto qualquer e vamos colocar ele aqui neste espaço. Ok? Vamos dizer que esse aqui vai ser o nosso ponto A. O que esse objeto precisa para a gente dizer que ele entrou em movimento? Ele precisa sair desse ponto A e precisa ir para um outro ponto qualquer desse sistema que a gente vai chamar de B. Certo? Então vamos lá. Essa movimentação, essa mudança de endereço de A para B, a gente diz que foi um movimento, ok? Só que agora eu quero dar alguns nomezinhos que são mais oficiais para esse negócio aqui. Vamos dizer agora que esse ponto A é uma posição A. E para posição A eu vou utilizar a letra S. Isso mesmo. S do quê? De posição. Certo? E aqui no ponto B, vamos chamar de posição de B. Você fala, não, 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 professor, como? S de posição? Não, gente, S de lugar. S de espaço. Mas, professor, calma, gente, é óbvio que eu estou tirando um barato com vocês aqui, estou fazendo uma troça. A gente vai utilizar a letra S porque S vem do inglês space, ok? Que vai simbolizar para a gente a noção de posição. Então, a partir de agora, apareceu S, já sabe, é posição, ok? Faz nuvenzinha, pega a sua caneta colorida aí que eu tô ligado que você tem. Sabe aquela estábulo que você pagou tipo R$ 8 e tem dó de usar? Pois é, essa aí mesmo. E vamos dizer que entre o ponto A e o ponto B, houve um... Olha essa palavra, que essa palavra é importante, hein? Houve um deslocamento. Nossa, parça, essa palavra é importante, hein? E a gente vai chamar esse deslocamento de ΔS. Por que a gente está começando a dar nomes e letras para as coisas? Porque a gente está quase entrando na matemática do negócio. E para a gente entrar na matemática do negócio, a gente vai precisar dar nome aos bois. Okzinho? Tá bom. Então, legal. O que eu faço com isso agora? Agora que a gente sabe que quando um objeto se move, ele percorre um deslocamento, por sinal, vamos até complementar, um deslocamento que vamos chamar no momento de escalar. Como eu meço isso?
Como eu calculo isso? O que são esses números que você falou que estão associados? Vamos pegar um exemplo show aqui, ó. Exemplo show. O nosso primeiro exemplo show 1, a gente vai pegar um pouco mais simples do que o desenho que a gente acabou de fazer. Vamos imaginar um objeto que está se movendo numa linha horizontal. Melhor ainda, vamos considerar um carro se movendo numa estrada. Certo? Vamos imaginar que você acordou aquele dia naquela fome marota e você quer ir no restaurante frango assado. Quem nunca? E aí você pegou seu carrinho e se movimentou pela estrada. Só que você, como é uma pessoa muito atenta, percebeu que no acostamento tem umas plaquinhas indicando uma quilometragem. Ok? Vamos imaginar que a primeira plaquinha que você viu estava com a marcação 32 km. Não coube dentro do quadradinho, mas é porque eu não tenho coordenação motora. E vamos imaginar que em outro momento você percebeu que você olhou para a plaquinha e a plaquinha não mostrava mais 32. Você estava vendo uma plaquinha que mostrava não, deixa eu usar preto, né? Vamos uniformizar o negócio. Uma plaquinha que mostrava 56 km. Então, se a gente for parar para pensar que cada uma dessas plaquinhas indica o seu endereço, então isso quer dizer que houve aqui um deslocamento. Vamos chamar esse 32 km de posição A. E vamos chamar esse 56 km de posição B. Certo? E vamos dizer que o deslocamento, o nosso ΔS, foi o que ele percorreu até aqui. Só que aí a pergunta vem: qual foi o deslocamento? Provavelmente alguns de vocês já estão chutando uns valores mentalmente aí. Ai, professor, eu acho que deu 24. Parabéns! Só que, apesar de isso ser um pouco claro, disso ser um pouco óbvio, de ser um pouco intuitivo, é legal a gente formalizar as coisas. E como que a gente vai formalizar isso? A gente vai dizer que para a determinação do nosso ΔS, a gente vai sempre fazer a posição final do seu movimento menos a posição inicial, o que inclusive diz muito sobre o nosso compadre delta. Vou até pegar uma cor aqui meio berrante, tá? Mas bem que não, vou deixar isso aqui para um pouco depois, vai. Tô aqui na espontaneidade. Então, o nosso deslocamento tem a ver com aonde a gente chegou em comparação com de onde a gente saiu. No nosso caso, a gente saiu da posição 50, a gente saiu da posição 32 direto para a posição 56. Então, o nosso deslocamento foi de 24 quilômetros. Isso é bastante? Isso é pouco? Como é que é? Depende do que você considera. Vocês vão perceber que aqui dificilmente eu vou falar que alguma coisa é alta ou baixa, porque tudo vai depender do seu contexto, ok? Então, beleza. O meu deslocamento foi de 24 quilômetros. Intuitivo, fácil de pensar e que, como eu disse, leva a gente para um conceito importante. Sempre que a gente falar do delta de alguma coisa, e quando eu falo de qualquer coisa, é de qualquer coisa. Tá? Não é aquele delta do Bhaskara que vocês fazem com o tio de matemática, sabe? Aquele outro truta lá. Aqui, na física, quando a gente falar de delta, a gente sempre vai tratar de um valor final, ok? Um valor final menos um valor inicial. Por quê? Que loucura arbitrária é essa que você está jogando pra gente? Porque delta, para o nosso contexto, vai significar variação de valor. Então, um valor variou, qualquer valor variou, ele era uma coisa e passou a ser outra, então ocorreu nele um delta. Ocorreu uma variação. Final menos inicial. Fácil? De boas? Tranquilo. Só que eu poderia ter feito esse exemplo também um pouquinho diferente. Então vamos para o nosso segundo exemplo show. Então, nosso exemplo show 2. Ai, professor, o que você está planejando aí? Eu estou planejando o seguinte. Beleza,
Você foi até o quilômetro 56. Você partiu do 32 e você foi até o 56. Lindo. Só que, supostamente, você vai ter que voltar em algum dado momento, não vai? Eu espero que sim. O que vai acontecer então quando eu voltar? Porque assim, de acordo com a nossa orientação da estrada, a gente está dizendo que à medida que a gente vai para a direita, a nossa posição vai de 32 para 56. Mas e se dessa vez eu fizesse o caminho contrário? E se ao invés de eu ir da esquerda para a direita, eu fosse da direita para a esquerda? O que será que ia mudar? Hum, hum. Porque se a nossa posição B aqui é uma posição de 56 quilômetros e a nossa posição A aqui é uma posição de 32 quilômetros, os valores são os mesmos, então o deslocamento não deveria ser o mesmo? Hum, hum. Vamos calcular o nosso ΔS aqui e ver o que rola? Como é que era a ideia do delta mesmo? Era sempre um valor final menos um valor inicial. Um valor posterior menos um valor anterior. Eu também sei falar difícil. Qual é o nosso valor posterior? É 32. E qual é o nosso valor anterior? 56. Mas, professor, eu vou, eu vou tirar um valor maior de um valor menor? Sim. E então isso quer dizer que, em teoria, eu vou ficar devendo? Eu adoro ensinar assim para as crianças do sexto e sétimo ano. Eles entendem que é uma beleza. 32 menos 56 dá um valor negativo de 24 quilômetros. Só que aí você fala, pera, o que é um deslocamento negativo? Acreditem, meus parcinhas, esse sinal aqui, ele tem uma importância nesse rolê. Se o seu deslocamento vai ser positivo ou se ele vai negativo, ou se ele vai ser negativo, vai influenciar numa coisinha pra gente aqui, ó. Se a gente diz que um ΔS é maior do que zero, ou seja, positivinho, então isso quer dizer que a gente está tendo um movimento progressivo. Que palavra bonita. Eu também acho. Agora, se o nosso deslocamento for negativo, então ele for menor do que zero, ele for negativinho, então ele vai ser um movimento retrógrado. Qual é a diferença prática? A diferença prática é como você pretende encarar essa informação. Por quê? Porque a gente poderia fazer uma interpretaçãozinha de que, por exemplo, se o ΔS for positivo, se o meu deslocamento for positivo, a gente poderia dizer que está indo. Ah, professor, eu estou indo para um determinado lugar. Então, o que seria o deslocamento negativo? O deslocamento negativo seria, por exemplo, a ideia de voltar. Ah, mas professor, eu poderia fazer o contrário? Poderia dizer que o ΔS positivo está voltando? Claro, desde que você diga, portanto, que o meu ΔS negativo está indo. Então, a ideia aqui não é dizer necessariamente que um ΔS positivo está indo. É dizer que se um é uma coisa, o outro precisa automaticamente ser a coisa oposta. Ok? Então, por exemplo, eu moro. Não, eu não posso dizer onde eu moro, né? Senão vocês podem me caçar e me matar ou roubar os meus gatos. Eu não gosto muito dessa ideia. Mas enfim, eu moro num lugar onde quando eu vou para lugares importantes, a numeração da quilometragem aumenta. Então isso para mim é ir. Só que e se de repente uma pessoa está nessas posições mais altas e para trabalhar ela precisa vir para posições mais baixas? Então isso é ir para essa pessoa. É uma questão de interpretação. Então você que escolhe o seu coração que vai ditar o que vai acontecer ou não. Certo? De boas. Então legal. Vamos pensar então num outro exemplo. O professor, você é cheio dos exemplos, hein? Tô ligado. Às vezes a gente tem que ser criativo. O nosso exemplo show 3 é um que, meus amigos, o Enem já mostrou a sua eficiência com esse tipo de problema, tá? Então, o nosso exemplo show 3 é um exemplo que eu já vi no Enem. O Enem é um sério candidato, mas todos os outros vestibulares podem te cobrar isso também. Por quê? Porque ele é uma armadilha. Armadilha? Pois é.
It's a trap. Vamos imaginar todo a mistura do exemplo show 1 com o exemplo show 2. Vamos imaginar que você, na sua estrada, você está. A estrada que vamos orientar para cá. Vocês perceberam que eu coloquei a setinha e eu estou dizendo uma ideia de orientação? Vamos deixar isso guardadinho por enquanto, que daqui a pouco eu vou falar melhor. Vamos imaginar que você saiu aqui da posição A, você saiu aqui do seu SA, você foi, num primeiro momento, para a posição B, só que depois disso, você voltou para a posição A. E aí eu te pergunto, qual que é o delta S total dessa história? Qual que é o delta S saindo de A, indo para B e voltando para A? Agora temos um dilema aqui, hein? Porque olha só, de acordo com a nossa regra do deslocamento escalar, a gente precisa fazer a posição final menos a posição inicial. Só que qual é a nossa posição final? Se a gente, qual que é melhor? Qual a nossa posição inicial? Nossa posição inicial é a posição A. A gente saiu de A. Mas qual é a nossa posição final? A gente saiu de A, foi para B e depois voltou para A. Então A também é a nossa final. Você fala, mas pera. A posição A é 32 e a posição A é 32. Então 32 menos 32 é igual a zero? Ué, é isso mesmo. Porque quando a gente analisa o ΔS, vou até dar uma dica. Não conta pro seu professor de física não, fica só entre a gente essa aqui. Quando a gente fala de deslocamento escalar, quando a gente fala do ΔS, é como se o movimento começasse e a gente fechasse os olhos. Fecha o seu olhinho. Opa, o movimento está acontecendo. E você só vai abrir o olho quando o movimento acabar. Só que agora reflita comigo. Se quando você estava com o olho aberto, ele estava na posição A, você fechou. Ele fez N coisas. E voltou para a posição A e aí você abriu os olhos, para você houve algum deslocamento? Não houve. E de fato, não houve mesmo. Então isso quer dizer que se você sai de um ponto e no fim das contas você retorna para o mesmo ponto, você não se deslocou. Olhando por um ponto de vista de todo o movimento. Claro. Aí você fala, mas professor, isso não está me parecendo correto. Porque o que vocês estão pensando não é no deslocamento escalar. Vocês estão pensando na distância total percorrida. Quando a gente fala em termos de distância total percorrida, o papo vira outro. Porque quando você fala de distância, você precisa considerar todos os deslocamentos, independente de se eles estão indo ou voltando. Você vai considerar um total acumulado. Então, o que a gente vai pensar? Se de A para B ele andou 24 quilômetros, ok. Quando ele voltou de B para A, independente de ele ter voltado, ele teve um deslocamento de 24 quilômetros. Ah, mas foi voltando, não deveria ser negativo? A gente só usa os sinais para a gente ter uma noção de referência, para a gente saber se uma coisa está indo ou se está voltando. Mas a distância total percorrida não se importa com o que está acontecendo no meio do caminho. Ela quer tudo o que foi percorrido. E tudo. Olha a palavrinha que eu vou usar aqui, hein, que essa palavrinha mata o peão. Ele se deslocou em módulo. Quando eu falo módulo, eu estou falando em tamanho absoluto. Independente de ele ser positivo ou negativo, eu quero saber o valor numérico que ele representa. E por mais que menos 24 significa que ele voltou 24, eu quero o valor absoluto. Eu quero o valor de 24. Então, qual foi a distância que a gente vai chamar de Dzinho porque a gente é preguiçoso? A distância vai ser 48 quilômetros. Eu acho que é esse valor que deve estar pipocando na cabeça de vocês agora, né? Pois é, parceiros. Professor, você falou que quando a gente analisa o deslocamento escalar, a gente meio que fecha os olhos para o que está acontecendo. De fato. De fato. Então isso quer dizer que esse caminho poderia ter sido muito mais doido? Poderia. Poderia. Por isso vem o nosso exemplo show 4. Só que o nosso exemplo show 4
vou ter que fazer um pedido para vocês. No nosso exemplo show 4, vocês vão ter que dar uma brisada. Uma brisada classe A. Por que vocês vão ter que dar uma brisada classe A? Porque no exemplo 4, a gente vai ter que abusar um pouquinho do nosso senso criativo. Como assim? Vamos pensar no nosso exemplo show 4. A nossa mesma reta. Só que agora eu vou deixar ela grandona que eu vou dar umas piruetas show de bola aqui, ó. Vamos imaginar 4 posições. SA, SB, SC e SD. Eu quero que vocês imaginem que eu marquei 4 posições importantes nessa estrada, ok? Vocês podem pensar que uma delas é o frango assado, a outra é aquele shopping que fica por cima da estrada, sabe aquele antes do Hop Hari? A posição C pode ser o Hop Hari e a posição D pode ser, sei lá, Campinas. Vamos imaginar que você estava num dia ocioso. Então você queria passear. Quem nunca, na verdade? E aí você foi de A para B, depois você foi para C. Só que aí você percebeu que você esqueceu um bagulho. Aí você voltou para B, para depois ir para C de novo, para depois ir para D, para depois, meu Deus, eu esqueci outra coisa em B. Para depois você ir para C de novo. Joga sua criatividade no limite, meu parceiro. Vou até chutar um balde aqui. Quando ele chegou em D, ele percebeu que ele queria tanto passear que ele voltou para A pelo outro lado do planeta. Então ele foi, velho. Nossa, mas ele foi, ele foi. Foi. Foi tanto que ele deu a volta na nossa Terra. Tudo bem que aí a gente tem que partir da premissa que ela é redonda, né? Isso pode dar ruim. E aí, supondo que a Terra seja redonda, ele apareceu de volta em A. E aí eu te pergunto, qual foi o deslocamento total da história? O deslocamento total, vou colocar esse Tzinho aqui de total. Acho que todos vocês já estão cientes de que vai ser 0, né? Porque apesar dele ter feito todo esse rolê sensacional, ele saiu de A e voltou para A. Nenhum mistério aqui. Isso aqui poderia ter sido a letra A do exercício. Só que agora vamos imaginar que todas as distâncias entre esses pontos sejam iguais. Todas elas, ó. Qualquer distância aqui que eu pegar vai ser uma distância de 20 quilômetros. Qual é o deslocamento sabendo que ele foi de A para C? O deslocamento de A para C, perceba que aqui a gente nem precisa ficar pensando a nível de posição. A gente pode pensar só que já que cada intervalo vale 20, o deslocamento de A para C vai ser 40, porque foram 2 espacinhos. Legal. Nada bizarro. Só que aí eu posso perguntar também qual foi o deslocamento de C para A. O que muda de A para C e de C para A? De A para C e de C para A muda que eu estou voltando dessa vez. Então, vai ser o mesmo 40, só que com sinal de negativo. Percebeu como quando você fisga o conceito, vai ficando até fácil de a gente nem precisar ficar se matando de fazer conta, a gente consegue estabelecer algumas lógicas aqui. Só que se eu falasse para vocês que o deslocamento dessa vez foi de A para B, para C e voltando para B. De A para B para C voltando para B, percebeu que teve uma ida e volta aí? Só que será que ela é importante? O que é importante mesmo no deslocamento? Importante no deslocamento é o início e o fim.
Ah, mas e o que aconteceu no meio? Ah, professor, você tá bagunçando a minha cabeça. Eu sei. Por isso que, na verdade, agora eu tô tentando simplificar. Aqui a gente precisa cortar o que é inútil do exercício. Então, se eu sair de A, fiz todo um rolê e voltei para B, o que me importa é de A para B. E de A para B, eu tenho uma distância de 20 quilômetros. E aí é óbvio que se o seu professor te odeia, ele pode falar que ele foi de A para B, de B para C, de C para B, de B para D, e te perguntar a distância. Aí o bagulho já fica um pouquinho mais xarope. Não farei isso com você porque eu sou legal. E agora por último, já que eu dei vários exemplos show, tá na hora de eu fazer aquele exemplo malvado que ninguém queria saber. Então vamos pro exemplo mancada. Chama de exemplo Manx, vai ser o nosso código aqui. O nosso exemplo Manx vai ser o seguinte. Beleza, professor. Eu vou me deslocar de um ponto para outro. Só que até agora você fez o favor de deixar todos os deslocamentos muito fáceis e gostosinhos porque eles estão todos na horizontal. E se fosse na vertical? Nem vou precisar fazer exemplos disso porque você vai fazer a mesma coisa. Só que ao invés de você considerar coordenadas do eixo X, você vai fazer com o eixo Y. O que eu vou estragar aqui, eu vou estragar. E se o movimento fosse inclinado? E se de repente fosse igual o exemplo que a gente teve no comecinho da aula? E se o ponto A estivesse aqui, o nosso SA, no conjunto de coordenadas 1 para x e 1 para y, e ele fosse para um ponto B fora de escala, tá, gente? Eu não sou bom com escala. Na verdade, a minha noção espacial é muito baixa. E ele vai para um ponto B de coordenadas 5 para x e 4 para y. Eita! Tá bom. Então quer dizer que ele fez esse rolê aqui. Eu preciso descobrir qual é o tamanho desse rolê. Só que o problema é que agora o tamanho não é mais tão óbvio de ser observado, porque ele está inclinado. Ô professor, eu posso meter o louco, pegar uma régua e chegar ali e falar tanto. Se o seu professor for muito, muito mancada com vocês, isso não vai adiantar porque está fora de escala. Então assim, a minha dica é, não faça isso. Até porque boa parte dos vestibulares você sequer pode levar uma régua, tá? Instruam-se antes lendo o manual do candidato. Aqui a gente vai ter que usar de outra ferramenta, a famosa geometria. Eu não gosto de geometria, professor. Infelizmente a física e a geometria andam bem coladinhas, viu? E a dica que eu te dou, ó, cola aqui, ó. Alô, tá me ouvindo? Procure triângulos. Eu tô vendo um triângulo aqui, hein? E não só um triângulo. Como ele é um triângulo feito com os dois eixos coordenados, que são perpendiculares entre si, esse ângulo aqui também é. Então isso que significa que nós temos aqui um triângulo retângulo. Yay! Sabe por que que triângulo retângulo é um bagulho legal? Porque em triângulo retângulo a gente tem várias estruturas que a gente consegue pegar, desde o teorema de Pitágoras até relações trigonométricas de seno, cosseno e tangente, tá? Mas isso, vamos com calma. Também não quero judiar tanto de vocês assim. O que eu poderia fazer ali? Como a gente está numa situação de triângulo retângulo, onde eu conheço as coordenadas, eu vou precisar de alguns passos preliminares. Para eu descobrir esse ΔS, eu vou precisar de outros dois ΔS. Eu vou precisar do ΔS que ele teve no eixo X, e eu vou precisar do ΔS que ele teve no eixo Y. Ok? Vamos. Segura na minha mão e vem. Segura na minha mão e vem. ΔSx
foi o quanto ele se deslocou somente no eixo x. Então, por mais que ele tenha feito um caminho inclinado, quanto que ele andou no eixo x? Quantas unidades? Ele foi de 1 até 5. Pela nossa regra de delta, 5 menos 1 dá 4. 4 quanto? Quilômetros, metros, decímetros, decâmetros, hectômetros, milímetros, angstroms. Não se preocupa, nem sempre o exercício vai trabalhar com a noção de unidade. A gente vai fazer um vídeo para isso também, tá? Então, como aqui não foi nada fornecido, valor sem unidade. E qual foi o deslocamento dele no eixo y? No eixo y, ele saiu de 1 e foi para 4. Então, 4 menos 1, ele teve um deslocamento de 3. O que eu faço com isso agora? Agora que a gente tem os deslocamentos em x e em y, a gente sem querer descobriu quais são os catetos desse triângulo retângulo. Lembra da pegadinha sobre catetos? Faremos vídeos em matemática sobre isso, mas eu espero que pelo menos essa coisinha você saiba. Caso não saiba, a gente dá um jeitinho também, tá? Agora que eu sei os nossos amiguitos catetos, falta a gente descobrir o nosso deslocamento total, que por sinal é a hipotenusa desse triângulo. Olha que beleza. O que a gente faz quando a gente tem catetos e quer uma hipotenusa? A gente usa o teorema. Imagina algum efeito de voz, deixando a minha voz com muita reverberação assim e dando muita ênfase. Eu não sei editar vídeo, então quem sabe no futuro. O teorema de Pitágoras. Yay! O teorema de Pitágoras ele só serve para triângulos retângulos, ok? E para física, principalmente a física de vestibular, esse cara quebra um galho incrível. Incrível, incrível mesmo. O teorema de Pitágoras diz que o quadrado da hipotenusa, que no nosso caso é o ΔS, é a soma dos quadrados dos catetos, que no nosso caso são o ΔSx ao quadrado, mais o ΔSy ao quadrado também. ΔS ao quadrado vai ser... O que é o meu ΔX? Meu ΔSx, quer dizer, é o 4, que vai ser ao quadrado. E o meu ΔSy vai ser o 3, também ao quadrado. Quanto que dá 4 ao quadrado? Todo mundo lembra o que significa uma coisa ao quadrado, né? Ela vezes ela mesma. Então, 4 vezes 4, 16. E 3 vezes 3, 9. Então, o nosso ΔS ao quadrado vai ser 16 mais 9, que é 25. E agora, como que a gente sai dessa sinuca de bico da hora aí que é descobrir o ΔS? Porque o ΔS está ao quadrado. A gente precisa fazer o inverso da raiz quadrada, o inverso do quadrado. Olha eu dando spoiler. Cara, como eu faço para sumir com esse quadrado daquele ΔS, meu parceiro? A gente faz o seguinte, a gente tem que fazer a operação oposta do quadrado. E qual que é a operação oposta inversa do quadrado? É a raiz quadrada, mano. Então, quando você bota a raiz quadrada, o ΔS fica só ΔS. E a raiz quadrada de 25, ela pode ser mais ou menos 5. Porém, como estamos tratando de valores absolutos, vamos considerar o 5. Então, isso quer dizer que o meu deslocamento do ponto A até o ponto B foi um deslocamento de 5 unidades. Yay! Certo. Existem mais casos? Existem mais tipos de problema? Existem. Na verdade, existem os problemas quando a inclinação não forma um triângulo retângulo, os ângulos são um pouquinho mais confusos. Para esse tipo de coisa, eu vou fazer vídeos separados. Então, eu vou fazer um vídeo extra, e nesse vídeo extra, além de eu fazer situações mais inclinadas, eu vou fazer alguns exercícios, a gente vai resolver alguns exercícios, e ver no que dá. Certo? É o fim deste vídeo agora. Postem o comentário de vocês aqui caso vocês queiram alguma coisa, caso vocês acham que tenha faltado alguma coisa. Deem o seu feedback, o que pode melhorar, o que está uma tragédia, o que está uma porcaria. Falem mesmo, eu vou chorar, mas eu vou chorar de forma construtiva. Certo? Então, muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado por este carinho dessas 2, 3 pessoas que estão requisitando os vídeos. E até um próximo vídeo.
É, eu vou ter que editar isso aqui, né? Demorou muito tempo pra eu clicar no pausar, no parar a gravação.